Olá pessoal, estamos aqui hoje dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 3. Hoje vamos ver os itens de 13 a 15, mundos de expiações e provas. Muito interessante a gente saber. Então, a primeira coisa que tem que saber, que vocês precisam saber, o que é expiação e o que é prova. Então a gente vai fazer um pequeno resumo antes de a gente adentrar realmente no assunto do Evangelho. O que significa provas? Provas são os desafios e as dificuldades que os espíritos enfrentam na vida material. Essas provas servem de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Por exemplo, o espírito escolhe ou a pobreza, a doença, as perdas, os conflitos, que são consideradas provas que visam fortalecer o espírito, desenvolver a paciência, a resiliência e a caridade. As provas não são necessariamente castigos, mas sim experiências escolhidas pelo próprio espírito antes de reencarnar. Para quê? Para o seu aprimoramento. E o que seria então expiações? São as consequências de erros cometidos em encarnações passadas ou mesmo nesta vida atual. Então, as expiações são, em essência, o resgate de débitos morais. Semeadura livre, colheita obrigatória. Temos que reparar aquilo que fizemos erroneamente no passado. Elas podem se manifestar como sofrimentos físicos, morais e sociais, e tem como objetivo purificar o espírito e ajudá-lo a reparar as faltas cometidas. A expiação, portanto, uma forma de retribuição e aprendizado através de quê? Através da dor, levando ao arrependimento e à regeneração. Resumindo, expiação implica a correção de erros cometidos para a purificação do espírito, correto? E prova representa um desafio ou teste que permite ao espírito demonstrar suas qualidades e progredir a sua jornada evolutiva. Então, gente, nem todo sofrimento é expiação. Pode ser também uma prova que o espírito, antes de reencarnar, pede para apressar, para avançar mais rapidamente na sua purificação espiritual. Então, toda expiação normalmente é um sofrimento, mas nem toda expiação, nem todo sofrimento é uma expiação. Pode ser também uma prova, ok? Entendido isso, vamos tratar então o que seria esses mundos de provas e expiações. O que é esse mundo de provas? É um estágio, os mundos têm uma escala evolutiva. Começa nos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o atual estágio da Terra agora, depois vai para os mundos regeneradores e assim sucessivamente até atingir a perfeição máxima permitida para a gente, que é a perfeição relativa, que são os mundos felizes dos espíritos puros. Então, os mundos de expiações e provas representam então um estágio intermediário na escala dos mundos habitados, situando-se entre os mundos primitivos e os mundos de regeneração. Qual a característica disso aqui? A característica desses mundos de provas e expiações é o predomínio do mal. Nesses mundos ainda o mal predomina sobre o bem, embora a inteligência já esteja bastante desenvolvida. As paixões inferiores são fortes e frequentemente levam a conflitos, injustiças e sofrimentos de diversas naturezas. Nós podemos comparar o avanço tecnológico da Terra nesses últimos tempos é uma coisa fantástica. Temos muito na área da medicina, na área da tecnologia, de tudo. Mas o desenvolvimento moral ainda está atrás. Ainda necessita de muitas coisas ainda para nós possamos atingir o equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e o moral. Assim, adentramos em mundos mais evoluídos, que é o nosso objetivo. Então, a característica principal dos mundos de provas e expiações é uma dualidade, ou seja,
é a luta constante entre as tendências do bem e do mal, presente tanto nos indivíduos quanto na sociedade como um todo. Nós estamos vendo aí as guerras, a corrupção, as tragédias que estão ocorrendo aí por culpa de escolhas dos homens, no coletivo das nações, tudo isso aí, essa ebulição que estamos vivendo atualmente. E qual o propósito, então, da existência dos mundos de provas e expiações? Primeiro, expiações de vidas passadas. É uma das principais finalidades da encarnação nesses mundos, é a expiação das nossas faltas cometidas em existências anteriores. Os sofrimentos e as dificuldades que todos nós enfrentamos, muitas vezes são consequências da aplicação da lei. Qual lei, gente? Lei de causa e efeito, visando o aprendizado e a reparação dos erros. O que é a lei de causa e efeito? Tem uma outra lei que antecede essa lei de causa e efeito, que é a lei do livre-arbítrio. Ou seja, temos a capacidade, a liberdade de escolhermos. Toda a nossa vida nós fazemos escolhas. E nem sempre essas escolhas são boas. Então, toda escolha que fazemos gera uma consequência. É a lei de causa e efeito. Então, é uma responsabilidade que nós temos que ter com as nossas escolhas. É isso que a doutrina explica para nós aprendermos que somos seres perfectíveis, que estamos aqui para evoluir, mas que precisamos escolher bem, para que não gere débitos que precisam ser quitados, nesta ou nas próximas encarnações. Pensem nisso. É muito interessante, muito sério isso que a gente está falando, porque a gente leva a vida naquela vida leva eu, né? Do Zeca Pagodinho. Não, vamos pensar bem. Então, o que ocorre então? Nós vamos aprender, lamentavelmente ainda, pela dor. Lamentável, não seria necessidade disso. E a coisa também é a expiação pela dor. Embora o sofrimento não seja o fim em si mesmo, atua então o sofrimento como um importante agente de aprendizado, despertando a consciência para a necessidade da nossa transformação interior. Olha que interessante! Para a compreensão do quê? Das leis divinas. E também uma aprovação das nossas virtudes, porque nós temos virtudes também. A vida nesses mundos de provas e expiações, tais quais a Terra atualmente, oferece inúmeras oportunidades para o desenvolvimento e a prova de virtudes. Quais seriam essas virtudes mais importantes? Paciência, resignação, a humildade, a perseverança, a caridade e o perdão. Então, as dificuldades servem como uma coisa interessantíssima para que nós possamos evoluir cada vez mais, purificar nosso espírito. E tudo isso resulta em quê? O progresso moral. Então, aí que vem a terceira lei, que é a reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Então, o que é a reencarnação? É a oportunidade que a justiça divina nos dá para que nós possamos reparar as faltas passadas, aprimorar as nossas virtudes e seguirmos adiante. Então, precisamos aproveitar muito essa oportunidade chamada reencarnação que estamos vivenciando nesse momento. Então, olha como as pessoas ainda precisam se conscientizar da necessidade de valorizar a nossa vida. É muito interessante, é muito necessário, porque é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo para aprimorar as nossas virtudes, quitar os nossos débitos do passado e seguirmos adiante. Então quais seriam então as principais características que nós vemos? Todos nós temos capacidade de enxergar essas características aqui. Que o sofrimento é onipresente. O que seria isso? O sofrimento se manifesta de diversas formas: doenças, pobreza, injustiças sociais, guerras, catástrofes naturais, dificuldades nos relacionamentos, perdas e dores morais. Desigualdades. As desigualdades sociais, econômicas e intelectuais são marcantes, refletindo o nível evolutivo
desigual dos espíritos que habitam nesses mundos e as necessidades de aprendizado de cada um. E temos uma luta constante, ou seja, a vida é frequentemente uma luta pela sobrevivência, pela justiça, pela liberdade e pela superação das nossas próprias imperfeições. E existe a instabilidade. As condições de vida não são estáveis, são instáveis e sujeitas a mudanças repentinas, o que exige dos habitantes muita adaptabilidade e resiliência. É assim, de repente, a vida dá um tombo e a gente precisa seguir em frente. E, na realidade, também mostra que quem habita ainda este mundo são espíritos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Então, temos a influência dos espíritos ainda ligados ao mal e às paixões inferiores, que é muito significativa, contribuindo para a desarmonia e o sofrimento. Mas também temos um potencial que precisa ser desenvolvido para o bem. Então, apesar do predomínio do mal, o potencial para o bem existe e se manifesta nas ações de indivíduos e grupos que buscam a justiça, a caridade e a fraternidade. Então, o que os espíritos traz para nós? O que a doutrina traz para nós? Como viver então? Como devemos atuar neste mundo de provas e expiações, visando o nosso progresso para o mundo de regeneração? Primeiro, aceitação, com resignação. Então, os espíritos de luz, nossos amparadores, nos aconselham a aceitar as provações com resignação e fé, compreendendo que elas são necessárias para o nosso progresso e que Deus não nos envia fardos maiores do que aqueles que podemos carregar. Exatamente, aquilo que está aqui, nós temos condições de carregar esse fardo. E para que possamos aprender o exercício da caridade, a prática da caridade em todas as suas formas, material, moral, intelectual, é fundamental para aliviar o sofrimento próprio e também o alheio, fechando para acelerar o progresso moral. E aqui também nós temos a oportunidade de desenvolver também o perdão e a compreensão, aprendendo o perdão das ofensas e a compreensão das imperfeições alheias, que são atitudes essenciais para a harmonia e para a superação dos conflitos. Trabalho no bem, o esforço constante de praticar o bem, mesmo em meio às dificuldades, contribui muito para a elevação moral, individual e coletiva. E aqui nós temos a capacidade de antevermos o futuro da Terra, que é um mundo de expiação e de provas, que não são o estágio final, e sim uma fase de aprendizado que nos levará a mundos mais felizes, desde que haja esforço no caminho do bem. Então, o Espiritismo, a gente encerrar, o Espiritismo classifica a Terra, então, como um típico mundo de provas e expiações, em seu estágio atual. As inúmeras dificuldades, injustiças e sofrimentos que nós presenciamos são reflexo do nosso próprio nível evolutivo e das imperfeições que ainda predominam em nossa humanidade. No entanto, a doutrina espírita também oferece a esperança de que, através do nosso esforço coletivo em direção ao bem, a Terra poderá se transformar, sim, em um mundo de regeneração. Esse é o nosso objetivo. Em suma, as instruções dos Espíritos sobre os mundos de expiações e provas nos oferecem uma compreensão profunda, como disse há pouco, do propósito do sofrimento e das dificuldades em nossa jornada evolutiva, ao entendermos a natureza desses mundos e as lições que eles nos oferecem. Somos incentivados a enfrentar os desafios com coragem, a praticar o bem e a trabalhar ativamente em nossa própria transformação moral, visando um futuro mais feliz e evoluído. Eu quero trazer para vocês, mais uma vez, salientar
a responsabilidade que nós temos para com a nossa vida. Todos nós não sabemos quanto tempo nós ficamos aguardando uma oportunidade de voltarmos a reencarnar a um corpo físico. Então foi-nos dada oportunidades. Foi uma luta para que nossos pais também aceitassem nos receber. Então, não sabemos quanto tempo ficamos lá, como disse há pouco. Então, chegamos nesse mundo, enfrentando, sim, muitas adversidades, consequentes, como aprendemos hoje, de escolhas nossas, como provas, ou de expiações, que são débitos que precisamos quitar para evoluirmos. Então, valorizemos, não importa a idade que nós estamos agora. O que importa é a decisão desse momento, de nós colocarmos um ponto final nas futilidades, nas iniquidades da nossa vida até o presente momento e salientarmos que precisamos trabalhar o que tem de bom dentro de nós, que está precisando ser regado, a sementinha está dentro de nós, precisa ser regado para que cresça, floresça e dê frutos. Esse é o nosso objetivo. Então, não é viver no mundo, fugir de tudo que ele nos oferece. Não. É entender que tudo que está aqui é um meio para que nós possamos evoluir, para que possamos quitar os nossos débitos e seguir adiante. Não podemos dizer que tudo isso aqui é o nosso final, ter dinheiro, ter progresso material, intelectual, só isso. Não. Isso aqui é passageiro. Aqui é uma escola, é uma penitenciária e é um hospital, como já vimos antes. Vamos entender. Hoje vamos nos propormos a sermos um pouquinho melhores do que fomos ontem. Se não admitimos o perdão de qualquer forma, vamos entender, vamos passar a perdoar, a aceitar as pessoas que pensam diferente de nós. Por que agredir? Por que condenar? Aceite que cada um de nós está num estágio evolutivo. Pensem nisso. Então, quando nós entendemos isso, quando nós perdemos tudo às vezes, devemos ter a resiliência, para termos resiliência, para que, caindo, vamos voltar e seguir adiante. Esse é o nosso objetivo, seguir adiante. Resiliência é a fase. Paciência, precisamos ter paciência, tolerância, calma, eliminar o ciúme, inveja, quanta coisa negativa que só nos faz mal. Não vale a pena. Pensem nisso, pensem com carinho. Vamos analisar bem cada um de nós. Conheça-te a ti mesmo, assim disse, né? Sócrates, há quantos anos, 400 anos antes de Cristo, ele já dizia isso, que precisamos olhar nosso interior, avaliar as nossas deficiências morais e também as nossas virtudes, que temos também. Então, aprofundar as nossas virtudes e eliminar as nossas asperezas morais. Esse é o nosso objetivo. E eu pergunto, como está a sua vida hoje? Você está sendo tolerante? Está tendo paciência? Está sendo resiliente? Está aprendendo a perdoar? Está aprendendo a se aceitar como você é e também aceitar as pessoas que não pensam como você? Não precisam responder. Responda para você. Então, essa pequena mensagem que eu trouxe para vocês hoje, com muito carinho, para que vocês meditem um pouquinho, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda, se assim Deus o permitir.